Sejam muito bem-vindos ao FolhaCast. Eu sou o Douglas Schneider, o host desse podcast, e eu tô com um convidado muito especial. Hoje a gente vai descobrir tudo o que você gostaria de saber sobre bastidores e também sobre o concurso do INSS, desde a sua concepção até a realização, que a gente vai ter apostas, né, professor Hugo? Hugo Góes, o cara do INSS. Desde que eu divulguei esse episódio aqui nas minhas redes sociais, eu recebo excelentes elogios e mensagens sobre esse cara, que é o cara do direito previdenciário, o professor, o melhor, o papa, o cara que manja tudo, o cara que sabe de todas as notícias, o grande oráculo do INSS, sabe tudo aí sobre direito previdenciário, sobre as notícias do concurso, sobre, obviamente, o órgão no qual ele trabalhou, e a gente vai discutir, vai falar sobre isso também, conhecer a história. Professor Hugo Góes, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite aí. Por favor, apresente-se para essa galera e boa noite. Boa noite, Douglas, boa noite a todos aí, os telespectadores aí da Folha Dirigida. Fico muito agradecido pelo convite. A Folha Dirigida, ela faz parte da minha vida desde muitos anos atrás, né? Que eu sou um concurseiro, né? E todo concurseiro deve muito à Folha Dirigida. Até mais antigamente do que hoje, né? Porque antigamente não tinha internet, então a gente tinha que ir lá na banca comprar a Folha Dirigida para ficar... Muitas vezes até o texto das leis, lá num concurso que eu fiz em 1997 para auditor fiscal da Previdência Social, eu me lembro que até o próprio texto da lei para estudar eu pegava no jornal Folha Dirigida. Então, fico muito agradecido do convite aí. Uma boa noite para todos. Oh, coisa boa. Cara, olha só, o chat tá aqui, 1000 corações para você, professor Hugo. Que coisa boa, cara. Olha, particularmente eu admiro muito quem traçou essa trajetória no mundo dos concursos, e aí você foi uma dessas pessoas. A gente teve o prazer de conversar um pouquinho antes desse episódio. Na semana passada a gente teve o nosso alinhamento, foi bacana pra caramba saber um pouco mais da história do professor Hugo Góes, que na verdade não começou como professor Hugo Góes diretamente, né, de direito previdenciário. O cara entrou nesse mundo de concursos, e olha que coisa legal ter começado com a Folha Dirigida, mais de 35 anos aí no mercado de concursos, informando bastante. E olha só, com conteúdo desde então, cara, o texto, essa eu não sabia, essa para mim era novidade. Texto da lei nas publicações lá da Folha, na banquinha de jornal, o cara ia lá conseguir as publicações para poder estudar com qualidade para os concursos. A gente vai falar sobre, cara, hoje tem aí muita coisa. Primeiro, história desse cara. Eu trago convidados aqui e eu gosto de saber da história das pessoas, porque a gente tá na mesma... Cara, por mais que sejam épocas diferentes,
os pontos são comuns, as dificuldades foram parecidas, o momento de vale do estudo para concursos e tal, épocas diferentes, mas dificuldades que se assemelham, apesar de, obviamente, você ter níveis de profundidade diferentes aí para essas dificuldades. Mas, cara, dividir a jornada sempre é legal com o concurseiro. A gente vai falar sobre a matéria que ele é o cara, ou seja, vamos falar sobre o direito previdenciário, sobre essas mudanças recentes que a gente teve na legislação e que serão cobradas aí no concurso. A gente vai falar da mudança mais recente agora, né? Teve uma conversão de medida provisória votada recentemente agora no Congresso. A gente vai falar também sobre essa alteração recente. Apostas. É o que todo mundo aqui quer saber e Hugo, vamos lá. Já vamos tirar isso das nossas costas, porque a galera vai perguntar loucamente no chat. Qual é a aposta do professor Hugo Góes para a data da prova, agora com a redução de prazo entre publicação do edital e data de prova? Olha, tem um grande problema aí sobre a questão da data, é achar a data disponível, né? Porque foi reduzido para 2 meses o prazo entre a publicação do edital e a data da prova. Então, a escolha da banca deve sair daqui para sexta-feira, porque é o prazo para a conclusão dos trabalhos lá da comissão. Após a escolha da banca, conforme o cronograma, em até 20 dias, após a assinatura do contrato com a banca escolhida, sai o edital, a publicação do edital. Então, dia 5, escolha da banca, lá por mais ou menos pelo dia 10, assinatura do contrato com a banca escolhida. Então, 10 mais 20, dá lá para o dia 30, dá para sair o edital, 30 de agosto. Aí você somando mais 2 meses aí daria 30 de outubro, mais ou menos. O mês de outubro está descartado, até porque o último domingo de outubro tem eleições. Então, se fosse fazer em outubro, teria que ser no último domingo, dentro desse cronograma. E o último domingo de outubro é eleições, então nem pensar. Aí o mês de setembro seria o mês, digamos, ideal para fazer. Setembro, o mês de novembro, né? Novembro. O mês de novembro seria um mês ideal para fazer a prova. Porém, tem 2 domingos aí que vai ter Enem, né? Eu acho que é o segundo e o terceiro domingo. E hoje parece que no primeiro domingo tem uma prova importante aí do Banco BRB, que apesar de ser um banco de Brasília, eu me informei e vi que vai ter provas em todas as capitais, embora seja um banco de Brasília, né? E no último domingo, que é o dia 27 de novembro, vai ter uma prova aí do ENAD, né? Que é para fazer Exame Nacional das Faculdades. A avaliação das faculdades, aí o pessoal que está estudando ainda faz umas provas. Então, complica também o mês de novembro, né? O mês de dezembro também está cheio de prova. Então, a questão é encontrar uma data vazia para fazer a prova, né? Aparentemente, voltamos para os anos de 2011, 12, 13, 14, que a gente tinha prova todo final de semana, às vezes coincidia uma prova ou outra, e muita gente vinha com essas apostas, né? Imagina só, a gente teve vários concursos sendo autorizados, várias bancas já sendo contratadas, vários editais estão aí no forno para chegar. Então, o INSS, um deles, o professor Hugo já está falando aí, cara, se você ainda não começou, por favor, tome essa decisão o quanto antes. A gente vai falar sobre isso, se dá tempo, se não dá tempo. Lá no finalzinho a gente responde esse tipo de pergunta, sim, até porque a gente vai falar com várias e várias, sobre várias coisas aí nesse meio de tempo no nosso bate-papo. O pessoal já está apostando, querendo deixar para janeiro, professor. O que você acha? Será que o negócio vai ser empurrado um pouquinho mais para lá? Olha, se não fosse essas provas do ENAD, a minha aposta seria 27 de novembro, como alguém colocou aí na tela. Agora, o problema é essa prova do ENAD, né? Eu não sei se tem condições de fazer as duas ao mesmo tempo. Fazer uma prova do ENAD. O INSS, com certeza, é uma quantidade de pessoas bem maior do que essa prova do ENAD.
eu não sei se teria condições de fazer as duas no mesmo domingo, né? Prova do ENAD e prova do INSS. Mas, partindo do fato que houve essa portaria reduzindo para 2 meses, alguém pode perguntar, por que essa pressa do INSS em reduzir isso? Ora, porque o INSS quer que o pessoal comece a trabalhar logo para diminuir as filas, né? E depois da prova objetiva, ainda tem uma segunda etapa, que é o curso de formação. Então, se a prova fosse 27 de novembro, ainda teria que contar com o curso de formação, então tudo ia terminar lá para janeiro. O curso de formação é em torno de 180 horas, é mais ou menos um mês de aula, né? Então, tudo ia terminar lá para janeiro, se a prova fosse em novembro, né? 27 de novembro. E o INSS precisa dessas pessoas o quanto antes. Esse ano de 2022, o INSS está impedido de dar posse às pessoas por causa do período eleitoral. Mas a partir de 1º de janeiro, as pessoas já podem tomar posse. Então, para o INSS, enquanto antes aconteça essas coisas, publicação de edital, escolha de banca, curso de formação, quanto antes, melhor para o INSS, que as pessoas já começam a trabalhar para reduzir a fila. O grande problema do INSS hoje é a questão da fila virtual, né? Eu sou do tempo que a fila era na calçada do INSS, né? Eu sou do tempo que existia uma profissão que era guardador de fila do INSS. O cara ia... Rapaz, olha só, o cara era o bedel da fila, era basicamente isso. O cara ia no dia anterior lá para a fila. Aí ele ficava lá na fila e quando chegava no outro dia, ele vendia o lugar dele por R$50. O guardador era o cara que estava guardando o lugar. Guardando o lugar. Ele nem ia ser vendido. Brasileiro é criativo demais, rapaz. Ele o cara nem ia ser vendido. Pô, o cara vendia lugar na fila. Guardando o lugar. No outro dia de manhã, quem quisesse comprar o lugar, ele vendia por R$50. Então, essa fila mudou, não existe mais. A gente não vê mais a fila na calçada do INSS, né? Mas é porque hoje é tudo por agendamento, pela internet, mas existe uma fila enorme virtual, que é mais de 1 milhão de benefícios aí represados. Então o INSS precisa dar uma solução disso e precisa de gente, né? No momento em que você tem o ingresso de servidores, e o Odair está aí perguntando justamente sobre isso, né? Fala, poxa, são 1.000 vagas aí, essas 1.000 vagas vão ter efeito nessa fila? Você acredita que essas 1.000 vagas consigam dar, eu não digo solução, mas um auxílio para que essa fila se reduza, dadas também as previsões para novos pedidos, né? Porque o que a gente está falando de fila é o que já existe. Então, em breve a gente vai ter mais pedidos. Sempre tem uma fila que aumenta a cada dia, né? Olha, vai ajudar a diminuir, mas resolver não resolve, não. É tanto que o INSS ele não queria só 1.000 vagas. Ele queria mais de 7.000 vagas. Então, as 1.000 vagas foram liberadas de acordo com o orçamento que o governo tem para o próximo ano. Mas o INSS vai continuar lutando para que nos próximos anos tenham novos concursos. Esse ano só conseguiu 1.000 vagas, vai ter o concurso para 1.000 vagas, com certeza o INSS vai procurar continuar buscando novas vagas, novos concursos. Por falar nisso, o pessoal está perguntando, você acha que assim, existe a possibilidade de eles chamarem o cadastro reserva nesse chamamento que vai ter pós realização do concurso? Você acredita que eles repitam o que aconteceu ali em 2016, que foi o número de vagas e ponto, ou existe a possibilidade de eles chamarem alguns excedentes aí? Olha, não é bem certeza chamarem, não. Eu acho o que é mais fácil de acontecer é eles fazerem outro concurso no próximo ano. Até porque existe um pleito da categoria para transformar o ingresso, transformar o cargo de técnico do Seguro Social em cargo de nível superior. Então, o próprio presidente do INSS, alinhado com o desejo da categoria, eu acho que ele vai querer fazer outro concurso exigindo nível superior.
E para a galera que tem dúvidas aí, essa daí entra um pouco eu nessa seara. O concurso público, pessoal, ele não custa para a administração pública em termos orçamentários, que você vai ter que desembolsar, financeiros, na verdade, né? Porque o orçamentário você vai ter que ter autorização para fazer o concurso e a autorização para conseguir a receita e pagar. Só que a receita vão ser as inscrições, ou seja, o número de inscrições vão pagar a operacionalização do concurso público. O que custa para a administração é você fazer o concurso e ter grana depois para bancar as pessoas lá dentro durante o restante da vida, né, professor Hugo? O cara que entra lá, ele está pensando em passar um bom tempo por lá, pelo menos os seus 30 anos de serviço público aí, 35 anos de serviço, o cara quer passar por lá. Então, essa é a conta que a administração pública precisa fazer. A gente está aí num regime fiscal que é bastante restrito, ou seja, você não tem como ampliar demais aquilo que existe, até por isso creio que as 7.000 vagas não tenham sido autorizadas, apesar de existirem no quadro, né? Você tem esse regime fiscal que reduziu um pouco as possibilidades. Mas, galera, 1.000 vagas é vaga para dar com pau. Por mais que o concurso, o professor Hugo vai falar sobre isso, né? Muita gente tem esse medo. Pô, mas o concurso vai ser regionalizado, aí para minha região vai ser uma vaga só, aí para minha área vai ser 2, 3 vagas lá. O professor Hugo vai falar da experiência dele, inclusive, né, professor Hugo? Esse negócio de, é regionalizado, fazer para outro canto, ou não vou fazer para cá, porque eu acho que a concorrência ali ou aqui vai ser maior. A gente já teve o Salomão Boanerges também falando sobre isso. Enfim, o que você acha sobre essa regionalização do concurso e qual é a dica que você daria para essa galera que está com medo de só 1.000 vagas? Que eu não acho só, mas a galera fica com certo receio. Olha, não é só 1.000 vagas. O último concurso foi 800 vagas. Esse foi mais do que o último. 1.000 vagas é muita vaga, né? Essa questão de regionalização tem suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem é você já escolher onde quer trabalhar. Porque imagina o concurso nacional. O cara, ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Aí ele faz um concurso nacional. A única vaga que sobra para ele é lá em Pacaraima, em Roraima, no outro lado do país. Aí o cara vai e já no primeiro dia ele já pensando em conseguir uma remoção para voltar, aí entra em depressão e termina pedindo exoneração porque não aguenta ficar lá. Não, nesse concurso regionalizado não tem isso. Você já escolhe para onde é que vai trabalhar. Não escolhe exatamente a cidade, né? Mas pelo menos a região. A gerência executiva você escolhe. Então, se você não ficar exatamente na cidade que você quer, você vai ficar uns 30 quilômetros da cidade que você quer, dá para ir todo final de semana visitar a mãe, visitar a namorada. Não dá para ter depressão nisso. Pois é, então, como é que foi tua escolha nisso também? Porque você teve o seu concurso, foi de 97, também teve essa regionalização. Como é que foi essa tua escolha? Como é que foi a racionalidade para você escolher o lugar que você fez? O meu caso vai servir aí para os candidatos, ajudar os candidatos a escolherem o local onde eles vão fazer. O último concurso que eu fiz foi para um cargo, inclusive, do INSS. Fazia parte da estrutura do INSS. Era o cargo de auditor fiscal da Previdência Social. Esse cargo foi extinto, não existe mais na estrutura do INSS. Mas, na época, eu era servidor do INSS. Eu passei 10 anos ocupando esse cargo e, durante esses 10 anos, eu era servidor do INSS. Conheci bem o INSS nessa época. Então, o concurso era por estado. Você escolhia o estado da federação para onde queria fazer. Na época, eu morava no estado do Rio Grande do Norte, porque eu sou potiguar, eu sou do Rio Grande do Norte. Eu nasci numa cidadezinha do interior chamada Cruzeta, no sertão do Rio Grande do Norte. Então, na época, eu morava em Natal. E para o Rio Grande do Norte, tinham 2 vagas apenas. E para Pernambuco, tinham 14 vagas. Aí eu pensei, eu vou fazer para Pernambuco, porque lá tem mais vagas, aqui só tem 2. Aí quando saiu o resultado, eu quase que me dava mal. No estado de Pernambuco, tinham 14 vagas, eu fui o 14º colocado. Ou seja, eu fui o último dos 2 aprovados. Se tivesse raspado, raspava mais só o 14º, era só isso. Raspou. Aí no Rio Grande do Norte, tinham 2 vagas. Se eu tivesse feito para o Rio Grande do Norte, eu teria sido o primeiro colocado.
Tá vendo? A nota de corte no Rio Grande do Norte foi menor. Se o professor tivesse feito para lá, tinha sido primeiro colocado, não tinha passado nenhum tipo de aperto, né? Porque o 14º colocado. Na tua época, teve curso de formação, você tinha comentado isso. Como é que foi isso? Você Sim, passou lá em sim. 97, como é que foi? O pessoal está assustado aí com o curso de formação, como se fosse uma coisa do outro mundo, que nunca aconteceu. Sim, já aconteceu no INSS. Como eu acabei de dizer, esse cargo que eu ocupava era da estrutura do INSS. Eu fui aprovado em 1997. Aí teve, sim, curso de formação em caráter classificatório e eliminatório. O curso de formação Rapaz. foi em Brasília, aí numa universidade chamada UPS, e nós passamos 3 meses em Brasília. Eu fiquei durante os 3 meses aí, nem vim em casa durante os 3 meses. Fiquei morando em Brasília durante 3 meses. Aluguei um quartinho aí nos fundos da casa de dois senhores aí, de um casal de velhinhos, perto da universidade, e fiquei fazendo o curso de formação aí durante 3 meses. Agora, eu não tenho notícia de ninguém ter sido reprovado nesse curso de formação que eu fiz. E não é muito comum as pessoas serem reprovadas em curso de formação, não. Agora, eu não vou garantir aqui, não precisa se preocupar, não, todo mundo passa. Não, não é bem assim também. Por exemplo, a frequência tem que ser 100%. Você faz prova, tem que atingir a média 7, você tem que tirar a média 7 nas provas. Mas é muito difícil alguém ser reprovado em curso de formação. Não, e hoje, pessoal, vamos lá. O pessoal do INSS já tem um bom relacionamento com a Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP, fica aqui em Brasília, fisicamente. Eu duvido muito que eles façam alguma coisa como fizeram lá em 97 presencial. Eles devem fazer o curso de formação com aulas virtuais e provas para serem feitas. E no fim, se isso acontecer, você vai também aprender o ofício, né? Porque muita gente vai chegar lá, nunca mexeu com concessão de benefício, com análise de benefício, com sistema, por exemplo, né? Então você vai no curso de formação também aprender parte do ofício. Eu creio que eles devam colocar algo como se fosse classificatório para esse curso de formação e a participação sendo uma etapa do concurso, já que você vai ter provas apenas objetivas, não é isso, professor Hugo? Não vai ter a discursiva. O pessoal estava com medo, vai ter discursiva, não vai ter redação, não vai ter. A gente já foi batido o martelo de que não teremos redação, teremos apenas a prova objetiva, não é isso? Pelas informações que eu obtive, a primeira etapa são provas objetivas, a segunda etapa é o curso de formação. E também pelas informações que eu obtive, o curso de formação vai ser presencial. Ah, é? Olha Porque só. em algumas capitais, Ah, não então vai em ser todas, regionalizado. não vai Legal. ser só num local, vai ser em algumas capitais do Brasil, E não em pessoal, pelo todas. amor de Deus, não se preocupem com o curso de formação. Vocês têm, na verdade, que estar empolgados para participar do curso de formação. É óbvio que vocês vão ter que ter dedicação como vocês vão ter para os estudos. Acho que a pior parte é fazer a prova objetiva e depois participar do curso de formação. Meus amigos, vocês vão estar aprendendo o que vocês vão fazer, vocês vão ter que se dedicar e no fim das contas, o professor Hugo, ele é testemunha disso. Existe vida após concurso, existe trabalho após o concurso. Tu faz o concurso e o que tu tem que fazer depois, Hugo? Não é trabalhar? Trabalhar, E o pessoal tem que tá achando que produzir. vai para lá. Não, você Você, vai ter que você produzir. vai ser servidor público. O que é que isso significa? Você vai servir ao público. Tá É vendo? isso? Ó, você será um Agora, servidor do público. isso. Entenda isso, ainda mais no INSS, que é um concurso que entra no imaginário popular, né? Um negócio muito doido. É Banco do Brasil junto com o INSS. Esses dois aí, meu amigo, se você numa mesa de jantar de família, Natal, ninguém falou desses dois concursos, o Natal tá errado. Alguma coisa aconteceu que as pessoas esqueceram, não é possível, porque os dois entram no imaginário popular e a gente até bateu um papo sobre isso, né? O porquê que esse concurso é tão desejado pelas pessoas. O professor Hugo tem uma boa visão sobre isso, inclusive. O concurso INSS, ele primeiro, ele tem um salário razoável para o nível médio.
Raramente você vai encontrar um curso que exige apenas nível médio com o salário que tem o salário do técnico do Seguro Social. Então, esse é um atrativo, né? O fato de ter muitos candidatos é exatamente o fato de exigir somente nível médio. Aí tem outro atrativo, principalmente para pessoas que moram em cidades do interior, é você ficar morando ou na própria cidade onde você já mora, ou então muito próximo da cidade onde você mora. É uma excelente oportunidade para pessoas que moram no interior e querem continuar morando por lá mesmo, perto do pai, perto da mãe. Esse é um dos concursos mais atrativos nesse sentido. Então, principalmente pessoas que moram no interior, é uma excelente oportunidade. Agora, pois é, e o pessoal ainda tem que levar isso em consideração para a escolha do local onde vai fazer. Muita gente tem isso, assim, cara, se você mora próximo da região, você vai ter a possibilidade de continuar morando onde você está, num custo um pouco mais baixo. Se você tiver que mudar de região, por exemplo, o custo de vida em outro local pode ser muito mais alto. Além de tudo, você vai, muito possivelmente, sozinho ou levando a família, e você vai ter custos mais altos. É uma coisa a se pensar. As pessoas precisam tomar essa decisão de maneira racional, sem o medo a concorrência aqui, será que vai ser mais... Eu parto do pressuposto que se eu quero ficar numa região, e é um dos elementos para minha tomada de decisão ali, não, eu quero ficar perto da minha família, eu quero ficar nessa região que é praiana, enfim, se esse é um dos elementos da minha decisão, eu não vou deixar que outros se sobreponham a ele. Essa decisão precisa estar tomada com ou sem concorrência alta. A gente só vai saber da concorrência depois. Essa é a grande questão, né? O professor Hugo só descobriu que a nota dele daria para o primeiro colocado lá no Rio Grande do Norte depois. Ele não sabia antes. Então, assim, tome a sua decisão baseado naquilo que você acredita. Até porque, senão, você pode ser uma pessoa frustrada, que vai assumir em outro lugar, não vai ficar próximo da família, vai sentir saudade da família, vai ter dificuldade de adaptação em outra localidade, e aí vai ser um servidor frustrado, vai ser um grande problema para a administração pública, porque a gente tem vários aí que se apresentam dessa forma. Então não comece com o pé esquerdo, comece com o pé direito, tome a decisão que vai fazer você trabalhar por mais tempo naquele local, por mais que seja um concurso escada, e muitas pessoas enxergam o INSS como uma escada, né, professor Hugo, de trabalhar por lá durante um determinado período de tempo. Você tem um expediente que em tese é menor do que o tradicional aí do carreirão no executivo, por exemplo, né? Você tem um expediente um pouquinho reduzido, você pode se dedicar a outros projetos e alçar voos maiores, mas é isso, sempre pesando para aquela tomada de decisão. Verdade. Só uma dica para a questão da escolha, onde a pessoa vai fazer. Se você está pensando em escolher um local porque vai ter um ponto de corte menor, você vai precisar de uma nota menor para ser aprovado, eu indicaria que você não escolha os locais que têm o maior número de vagas. Normalmente, os locais que têm o maior número de vagas também têm as maiores notas. É mais fácil você passar num local que tem um número de vaga menor do que num local onde tem um número de vaga maior. Se o seu critério de escolha da localidade é simplesmente eu quero um local que exija menor nota para passar, então escolha um lugar que tenha pouca vaga, lá no interior, mais longe possível. Esses aí são os lugares melhor de ser aprovado. Tá vendo? Dica de quem entende. A quantidade de vaga, e quanto mais longe da capital, melhor, mais chance você vai ter de ser aprovado. Dica de quem entende. Já são quantos anos, Hugo, dando aula aí para essa galera? Eu comecei a dar aula em 2002. Esse ano eu estou completando 20 anos, né? A primeira vez que eu dei aula aqui em Recife, era presencial, foi exatamente para um concurso de auditor fiscal da Previdência Social, exatamente o cargo que eu exercia. Aí, direito previdenciário tinha um peso grande, né, porque era o auditor fiscal da Previdência Social, ele fiscalizava um único tributo, que era a contribuição previdenciária. É diferente do auditor fiscal da Receita Federal, que fiscaliza
mais de 10 tributos, o cara não se especializa em nada, sai atirando para todo lado. O auditor fiscal da Previdência Social, ele era um especialista em um único tributo. Por isso que a prova para o cargo de auditor fiscal da Previdência Social, o direito previdenciário tem um peso alto. Aí eu comecei dando aula em 2002 para esse concurso. Acho que foi o último concurso para esse cargo de auditor fiscal da Previdência Social. Aí logo em 2003, aí teve um concurso para técnico do Seguro Social, para analista do Seguro Social. E de lá para cá, eu tenho me especializado nesse concurso aí, principalmente para o cargo de técnico do Seguro Social. Eu sou um grande conhecedor desse concurso de técnico do Seguro Social, porque é o concurso em que a matéria que eu leciono, ela corresponde a mais da metade da prova. Então eu disse, eu vou me especializar nisso aqui, porque nisso aqui eu vou ser útil. Nisso aqui as pessoas vão precisar de mim. Então foi nisso que eu me especializei. E o reconhecimento de quem está no chat aqui é a maior prova disso, o especialista, o cara que manja do direito previdenciário. E vamos lá, já dando dica para essa galera que vai fazer a prova, já que estamos com um especialista aqui, estamos tranquilo. Professor, com as novas mudanças, quais são suas apostas para as cobranças aí nessa nova prova? Quanto de peso você acha que o direito previdenciário vai ter nessa prova? Mais de 50%, 60%, 70%? Como é que essa galera pode se preparar para o estudo e se preparar cada vez melhor aí para essa prova? Olha, se a banca for o Sebrasp, eu acredito aí num Ctrl-C, Ctrl-V do edital anterior. Eu acredito que seria 120 questões no total e 70 de direito previdenciário, se a banca for Sebrasp. Agora, quando a banca foi outra sem ser Sebrasp, aí mudou também essa proporção. Eu me lembro de um concurso feito pelo Sesgran Rio, em que não foi essa proporção aí não, assim, mais da metade de direito previdenciário, foi menos. Então, varia muito de acordo com a banca, sabe? Se for Sebrasp, eu acredito que continua sendo essa mesma proporção, 120 questões, o total, e 70 de direito previdenciário, mais ou menos isso. Nesses anos todos de experiência, tua preferência, Sebrasp ou outra banca? Olha, o Sebrasp é uma boa banca. Eu gosto do estilo de prova dela, mas outras bancas que fizeram o concurso do INSS também foram boas. O Sesgran Rio fez, foi legal. Fundação Carlos Chagas também já fez. Sendo nessa, Fundação Carlos Chagas está fora, né? Que a Fundação Carlos Chagas, apesar de ter sido convidada, mas ela não quis participar, não apresentou proposta, porque parece que está mais interessada em concursos regionais e tal. Então, tem 5 bancas que estão disputando aí. Na ordem alfabética, Access, Sebrasp, Sesgran Rio, FGV e IBFC. A banca não foi escolhida ainda. De vez em quando a gente vê aí alguém falando nos vídeos do YouTube que alguma banca está procurando lugar para fazer a prova do INSS. Provavelmente todas estão. Para apresentar uma proposta para o INSS, ela tem, olha, aqui eu já tenho as escolas para fazer, em tal data eu consigo fazer, cada um vai tentar convencer a comissão de que consegue fazer a prova e que tem escola. Provavelmente não é só a FGV que está fazendo isso. O pessoal está muito apontando aí, FGV como aposta, mas a preferência está com o senhor, tá com o Sebrasp, é isso. O pessoal tem essa preferência. Eu coloco 20% de chance para cada uma. A divisão pelos 5 e é justo, assim, a gente ainda não tem... O que eu sei é que tem essas 5 disputando. Eu não tenho nenhum indício de que
tá mais para uma ou para outra. Eu acho que estão todas em pé de igualdade aí, disputando. Pode ser qualquer uma das 5. Olha, se o INSS acreditasse que uma delas não teria condições de fazer o concurso, não teria convidado. Se o INSS convidou essas 5, na verdade não foi nem 5, convidou 6, né? Porque a FCC foi convidada também. Mas a FCC não quis apresentar proposta. Mas todas essas que foram convidadas é porque o INSS tinha informações de que elas têm condições de aplicar essa prova. Então, qualquer uma delas podem ser a escolhida. Vai depender de preço, vai depender de estrutura. Tem vários fatores que a comissão levará em consideração para escolher uma. O que eu posso dizer é que não foi escolhida ainda. E uma das coisas que não pode mudar para os alunos sem a escolha da banca é a forma que está fazendo o estudo. Tem que ser intenso desde já. E muita gente já está perguntando no chat se dá tempo. Professor Hugo, você tem 20 anos de experiência, completando 20 anos de experiência com esse concurso especificamente. Dá tempo naquela nossa aposta de provas em talvez janeiro ali? Olha, a resposta que eu vou dar não é uma resposta que vale para todos, ou seja, não é uma resposta erga omnes. Não. Depende de cada pessoa. Depende da bagagem que a pessoa já tem. Às vezes uma pessoa já é muito bom em português, já é bom em informática, em direito constitucional. Aí, para o INSS, ela vai começar a estudar agora. Então, praticamente, ela vai estudar só direito previdenciário. Tranquilo para essa pessoa. As pessoas também, tem pessoas que são mais inteligentes do que as outras. Deus não fez todo mundo com a mesma inteligência, não. Os dons que Deus deu às pessoas são diversos e não são iguais para todos. Então, tem pessoas que têm condições plenas de começar a estudar agora e conseguir ser aprovada, e tem outras que não. Varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, esse concurso que eu falei aqui, que eu fui aprovado, foi o último. Eu fui aprovado em vários, mas eu estou falando nesse último, que foi em 1997. Eu estudei 6 meses para ele. E era uma quantidade de matérias muito maior do que essa para esse concurso de técnico. E detalhe, isso eu comecei a estudar em janeiro de 1997 e a prova foi em junho. Eu nunca tinha lido uma lei na minha vida. E a maioria das matérias era de direito. Então, eu tive que estudar todas as matérias de direito. Agora, eu tomei uma decisão, que eu também não vou aconselhar que você faça igual. Matérias assim como matemática, português, contabilidade. Contabilidade, eu tinha acabado de me formar em contabilidade. Então, essas matérias aí eu decidi, eu não vou estudar essas. Essas aí eu vou fazer com a bagagem que eu já tenho. Eu vou estudar aquelas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca tinha lido uma lei na minha vida. Então, eu vou estudar, tá? E era muita matéria de direito. Então, comecei a estudar as que eu não sabia de nada. Então, o cara que está começando a estudar agora, também é uma alternativa. Você deixar de lado aquelas que você já se garante, né? O pessoal veio com perguntas aí, já mais de uma pessoa veio com essa pergunta, eu acho interessante. Não é diretamente do direito previdenciário, mas é do concurso de técnico em si. Você acha que as novas leis, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação, assim como o Estatuto das pessoas com deficiência, podem ser cobrados, professor Hugo? E no fim das contas, é óbvio que a gente coloca as observações aí para essa galera que não viu essas legislações ainda. Você pode aguardar para essas legislações a publicação do edital. Se elas não tiverem no edital, você não vai estudar. Se elas tiverem no edital, você estuda e é plenamente possível vencê-las até a data da prova. O que você não pode deixar para depois, e aí a pergunta que a própria Bel falou, concordou com a gente, que era uma pergunta meio de iniciante. Dá tempo, não dá tempo? A única certeza que a gente tem é que se você não começar, não vai dar tempo.
Essa é a certeza que a gente tem. Se tu não começar, não vai dar tempo, pô. O negócio é sentar e começar. Até porque as matérias básicas, como o professor Hugo estava falando, as matérias básicas você aproveita para outros concursos, que é a galera que está estudando para outros concursos e pode decidir estudar para o INSS, por exemplo. Então, você cria sua bagagem, nenhum estudo será em vão. O que você acha, professor Hugo? Essas leis podem ser cobradas, não podem? Olha, eu posso falar assim na matéria de direito previdenciário. Essas aí que falou em direito previdenciário, não, né? O que é que pode ser cobrado em direito previdenciário que não estava no último edital? O último concurso a prova foi aplicada em maio de 2016. De lá para cá, o INSS ele assumiu algumas outras atribuições, como, por exemplo, a concessão do auxílio inclusão, que é um benefício assistencial, concessão do seguro-desemprego do pescador artesanal, que é uma coisa que não tinha lá em 2016. Brevemente, o INSS vai passar a ser responsável pela concessão dos benefícios do regime próprio da União. Então, é bem provável que, na matéria de direito previdenciário, esses assuntos sejam incluídos. Eles não estavam no programa lá do último concurso, mas provavelmente estará neste, porque são atribuições do INSS. O futuro servidor do INSS precisa entender de auxílio inclusão, seguro-desemprego do pescador artesanal, precisa entender de regime próprio da União, porque logo, logo o servidor do INSS vai ter que trabalhar concedendo aposentadoria do regime próprio da União, pensão por morte do regime próprio da União. Então, embora não estivesse no programa do último edital, do último concurso, eu aconselho que as pessoas já comecem a estudar isso, viu? Auxílio inclusão, seguro-desemprego do pescador artesanal, regime próprio de previdência da União, a questão da compensação financeira entre regimes previdenciários, a questão da contagem recíproca de tempo de contribuição, também aqueles benefícios de legislações especiais, tipo pensão especial das vítimas da talidomida, pensão especial das vítimas da hemodiálise de Caruaru, pensão especial dos seringueiros, pensão especial do Césio 137, que tem algumas tragédias que aconteceram, das vítimas da Zika vírus, episódio recente aí de 2019, que teve muito, principalmente aqui em Pernambuco. Muitas dessas tragédias que aconteceram no Brasil, o Congresso Nacional criou uma pensão especial para indenizar essas pessoas. E o INSS trabalha com essas coisas também. Então, eu, no curso que eu leciono, eu já me adiantei por conta e risco e estou dando essas matérias. No meu curso já tem essas disciplinas aí que eu creio que estarão no programa. E você pegando como exemplo a última prova, teve uma matéria nova que apareceu lá na última prova, na prova de direito previdenciário, que nos programas anteriores não tinha. Era o quê? Assistência social. Nas provas anteriores, não aparecia assistência social na matéria de direito previdenciário. E o que aconteceu na hora da prova? Caiu uma quantidade enorme de questões de assistência social. Então, fique de olho nesses assuntos novos que podem aparecer aí no programa de direito previdenciário, que se aparecer assunto novo, é bem provável que caia algumas questões na prova sobre eles. Dicas de ouro, inclusive. O cara já te disse coisas prováveis, muito prováveis que caiam, as novidades para você ficar de olho, então, na publicação do edital, o que vier de novidade, você pode dar uma atençãozinha especial. E
Galera, nunca pedi demais. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal da Folha Dirigida, porque a gente sempre vai estar trazendo as informações sobre tudo que você gostaria de saber, sobre o bastidor do concurso público, sobre, cara, histórias de superação. O pessoal no chat já levantou aqui, pô, ninguém acreditava no professor Hugo lá, ele foi lá e fez em 97, estudando do zero, uma coisa que ele nunca tinha entrado em contato, deixando a entender que é possível para todo mundo. Uma das certezas que a gente tem é, se você não começar, não vai dar. Agora, se você começar, pode ser que dê. Então, toma essa decisão logo. Ele tem aí, inclusive, já falou, tem vários alunos. Você tem noção, Hugo, de quantos alunos você teve ao longo desses 20 anos aí, cara? Olha, número exato eu não tenho não, mas lá no meu site você vai encontrar uma publicação lá que tem informações sobre o concurso do INSS. Aí lá tem, em cada concurso, os alunos que foram aprovados e foram meus alunos. É uma lista elaborada pelos próprios alunos. Geralmente, quando sai o resultado do concurso, eu abro um formulário, desses formulários aí do Google, né? E o próprio aluno, que foi meu aluno e que foi aprovado, preenche lá o formulário, diz o nome dele, qual foi a classificação dele, como é que estudou comigo, se foi pelos meus livros, se foi pelos meus cursos. É o próprio aluno que preenche. Você pode dar uma olhada lá e ver uma quantidade significativa de servidores do INSS que foram meus alunos. Tá vendo? A galera teve aula teórica com o cara e agora tá aplicando na prática lá as coisas dentro do INSS. Muita gente com mudança de vida, né? Eu acho que ao longo dessa tua trajetória, tu já deve ter muita gente visto muita gente mudar o seu patamar de vida, a sua história da sua família com essas oportunidades aí, em especial essa do INSS, que para um cargo de nível médio é um cargo que remunera muito bem. Como a gente estava falando aí no início, né? O pessoal gosta muito do cargo, do concurso, justamente por conta dessa remuneração, que ela é acima da média, para um cargo de nível médio, e se manteve, inclusive, né, já confirmado, será nível médio o concurso de 2022, e o pessoal pode já ou intensificar a preparação ou começar essa preparação do zero. Teve gente perguntando aqui sobre coisas específicas, não sei se vão ser da sua disciplina, professor Hugo. Regime próprio. O número da lei do regime do RPPS é a 9717? Olha, sobre regime próprio, não é uma norma só. Regime Então, próprio. Manda bala aí pra galera. Vai cair no concurso. Artigo 40 da Constituição Federal. É só regime próprio, o artigo 40 da Constituição. A emenda constitucional número 103 de 2019 tem muita coisa de regime próprio. Essa lei que você citou aí, é a Lei 9.717, é isso? Que foi citada, Lei 9.717, ela fala sobre normas gerais de regime próprio de previdência social. Tem também a Lei 9.796, que é a lei da compensação financeira entre os regimes de previdência. É porque, às vezes, a pessoa começa a trabalhar na iniciativa privada, como empregado em uma empresa, aí depois é aprovado no concurso público. Então, ele tem tempo de contribuição para o regime geral e tem tempo de contribuição para o regime próprio. Aí ele se aposenta por aquele regime ao qual ele esteja vinculado na data em que está se aposentando. Mas aí a Constituição Federal, ela garante o que se chama contagem recíproca de tempo de contribuição. E a Constituição Federal também determina que os regimes de previdência façam uma compensação financeira entre si, para que ninguém leve vantagem sobre o outro, né? Porque, olha, o cara passou 10 anos contribuindo para o regime geral e 20 anos contribuindo para o regime próprio. Aí ele se aposenta pelo regime próprio. A aposentadoria dele vai ser toda paga pelo regime próprio. Mas, durante 10 anos, ele contribuiu para o regime geral. Se não houvesse essa compensação financeira, nesse exemplo que eu estou dando, o regime geral iria levar vantagem, né? Porque recebeu o dinheiro da contribuição e não está assumindo nada para pagar o benefício. Então, por isso que, ao mesmo tempo que a Constituição Federal garante a contagem recíproca de tempo de contribuição, ela também determina que haja essa compensação financeira entre os regimes previdenciários. Então, a lei da compensação financeira é a Lei 9.796.
Então, tem várias leis sobre regime próprio, não é só uma. Inclusive, o pessoal está falando que lá no seu site o pessoal pode encontrar a parte das legislações e tal. Qual é o site? Já deixa aí, já vamos fazer o jabá aqui. Qual é o site lá, professor Hugo? hugogoes.com.br. Então, Tem pronto. uma aba lá que é legislação. Aí você clicando na aba legislação, você tem toda a legislação de direito previdenciário que é cobrada em concurso público. Professor Hugo, vou fazer duas perguntas, na verdade. A primeira delas é, o Douglas nunca estudou direito previdenciário. Douglas nunca viu essa matéria na vida. Como é que o professor Hugo orientaria o estudo? Porque nas disciplinas, por exemplo, a disciplina que eu leciono, administração, você começa pela teoria geral da administração, avança ali para processo administrativo, começa a falar sobre liderança, enfim, tem uma escadinha. Como é que é no direito previdenciário? Para a galera que está começando agora. E quem já está avançado, tenha paciência. Vai ter pergunta para quem está avançado também, porque o professor está aqui para esclarecer essas coisas para a gente. Pronto, é semelhante a tua matéria. A matéria é dividida em capítulos, né? Então, eu sempre oriento que, em relação a cada capítulo, você faça o seguinte: se você tem acesso a um curso que tenha videoaulas, material em PDF, seria interessante você primeiro ler o material em PDF, o material teórico em PDF, e depois assistir às videoaulas. Aí depois que isso sobre o primeiro capítulo, por exemplo, o direito previdenciário, o primeiro capítulo é Seguridade Social, onde você vai estudar o conceito, organização e princípios constitucionais da Seguridade Social. Então, você lê o material teórico, um material em PDF, ou o capítulo de um livro atualizado que você tenha, assista as videoaulas sobre aquele mesmo capítulo e depois você faz resolução de questões sobre aquele capítulo. Aí só depois disso você passa para o próximo e faz a mesma coisa com aquele outro, aí você tem uma preparação boa da matéria. Bom, do zero, e aí entra a expertise do professor. Segue a ordem que o professor está falando. Não começa a ver, muitas são as matérias que, como vocês viram aí, o RPPS tem uma coletânea de legislações. Se você for começar a pegar os pingados sem orientação, você vai se perder. No fim das contas, vale muito a pena você ter essa orientação do professor. E para essa galera, Hugo, que venceu pela primeira vez o conteúdo, está num modo revisão, questões, o que você acha que eles podem fortalecer para ir para a prova bem competitivo? Olha, deixa eu falar ainda alguma coisa sobre a questão anterior, sobre essa questão das leis, né? Não é aconselhável que você estude apenas pelo texto da lei. Por quê? É porque a lei, ela não deve ser tratada de forma isolada. A lei deve ser tratada como parte de um ordenamento jurídico do país, né? Então, às vezes, você está lendo lá, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Lei 8.213. Tem muita coisa que tem ali na Lei 8.213 que está tacitamente revogado pela emenda constitucional número 103. Mas não, ela não está expressamente revogada, porque uma emenda constitucional, ela não revoga texto de leis ordinárias. Ela pode até revogar um artigo da Constituição, mas ela não vai se rebaixar, né? Porque a emenda constitucional, ela tem uma hierarquia maior, então ela não vai se rebaixar e se dar ao trabalho de revogar um artigo de uma lei ordinária, né? Uma lei assim bonitinha, mas ordinária. Mas ela revoga tacitamente. Então, existe o que a gente chama no direito de conflito de normas, né? Quando tem uma norma de uma lei ordinária conflitando com a emenda constitucional, o que tem que prevalecer é o texto da emenda constitucional. Então, tenha muito cuidado se você for estudar pelo que geralmente os concurseiros chamam de lei seca, né? Que é simplesmente o texto da lei. Não, você pode estar lendo um artigo na lei ali que não está valendo. Que ele está dizendo que é daquele jeito, mas na verdade não é, já mudou. Então, o ideal, a matéria de direito previdenciário,
é você ter ou um livro atualizado. Se for estudar por livro, tem que ser livro de 2022 também, né? Não pode pegar um livro antigo. E direito previdenciário muda toda hora, então tem que ser um livro desse ano, de 2022. Ou então algum curso, esses cursos que tem aí na internet, eu tenho o meu e vários outros professores também têm, onde tem o texto em PDF, já com a lei, com conteúdo compilado e sistematizado. O professor vai dar para você o que está valendo. Então, ele não vai mostrar o que já foi revogado, porque dispositivo legal que já foi revogado não vai cair na prova. Uma pergunta que pode te parecer besta, assim, você desculpa se for, mas você está falando que existem conflitos, existe uma norma que é de maior hierarquia, uma emenda constitucional, e ela está tacitamente revogando dispositivos de legislações federais. É possível que o examinador cobre justamente esses pontos que são contrários entre uma e outra legislação? Ele pode cobrar o tema, o assunto, mas aí o gabarito da questão vai se basear naquela lei que está prevalecendo. O gabarito não vai levar em consideração no texto de uma lei que está tacitamente revogado. Ele pode colocar uma situação hipotética e falar que existe um conflito entre as normas que foram publicadas, ou entre tal dispositivo e esse outro tal dispositivo, mas o que vale é o que está vigendo no regime que a gente tem. Né? Por exemplo, então, ótimo. Deixa eu dar só um exemplo aqui da Lei 8.213. Lá na Lei 8.213, se você pega o conceito de salário de benefício, aí fala, é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Isso é o que está lá na Lei 8.213. E para alguns benefícios, multiplicado pelo fator previdenciário. Está lá na Lei 8.213, mas isso não está mais valendo. A emenda constitucional diz que não, agora não é só 80% do período contributivo. Agora, o salário e benefício é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição referentes a 100% do período contributivo de julho de 1994 em diante, ou da data em que a pessoa se filiou à Previdência Social em diante, né? Não é mais 80%, é 100%. Mas lá na Lei 8.213 está falando em 80% também. Aí está havendo aí um conflito de normas, né? A Lei 8.213 está conflitando com a Emenda Constitucional 103. O que tem que prevalecer é a Emenda Constitucional 103. O motivo principal é que é uma norma de hierarquia mais alta, né? E mesmo que fosse de mesma hierarquia, ela é mais recente, aí teria que prevalecer também. Ótimo. E para essa galera que já venceu boa parte do conteúdo, tô vendo que tem gente que está no início da jornada, tem gente que já está mais para o final dessa jornada, ou seja, já está numa reta final, literalmente, porque a gente encara a publicação do edital, quem está se preparando há mais tempo, como uma reta final mesmo. Então já vai ter o edital aí, professor Hugo já disse qual é a aposta dele para o edital. Até o final do mês de agosto, não é isso, professor Hugo? Eu creio que até o final do mês de agosto seja publicado o edital. Então, para a galera que está na reta final, o que você diria do direito previdenciário para fortalecer nos pontos aí que a gente já mencionou, mas vamos reuni-los numa fala aí? Olha, se eu fosse elaborar a prova, eu colocaria mais questões sobre os benefícios previdenciários e colocaria menos questões sobre a parte do custeio previdenciário. Por quê? Porque atualmente o INSS não trabalha com essa parte de custeio previdenciário, com a parte de financiamento, com a parte de arrecadação, fiscalização. Atualmente isso fica a cargo da Receita Federal. Então eu priorizaria aqueles assuntos que têm mais a ver com o dia a dia do servidor do INSS. Isso é a forma que eu imagino, que eu faria, né? Mas, se você pegar o exemplo da última prova do INSS, lá em 2016, que foi elaborado pelo SEBRASP,
não foi esse raciocínio que a banca teve. Ela, praticamente tudo que, todas as matérias, todos os assuntos que estavam no edital, ela botou questões. E exagerou sobre assistência social. Eu acho que foi um exagero a quantidade de questões sobre assistência social que caiu na última prova. Então, o ideal é você estar no edital, estude. Porque você pode ter surpresa. Tá lá A no pergunta edital. tradicional do aluno é o que mais cai, né? O que mais cai? Pô, se a gente soubesse, a gente tinha que ser preso, porque estaríamos com acesso à prova. Então, assim, o que mais cai? O professor está falando das apostas dele e o que, em termos de trabalho, faz todo sentido. Se o cara vai trabalhar com isso, faz mais sentido cobrar coisas que vão ser utilizadas no dia a dia do trabalho, como é um processo seletivo, né? Mas você tem que estar se defendendo em todas as outras e aquilo que o professor já destacou aqui como coisas importantes aí, novidades que surgiram, o RPPS que vem por aí também, entre outras coisas, muito bacana. O que mais, professor? O que mais você diria para um aluno que está aí se preparando contigo nessa reta final? Fora o direito previdenciário, não em outras matérias, mas assim, a forma de preparação, você acompanha alunos há anos e anos. Quais as coisas boas que você pode dizer para esses alunos que estão se preparando para melhorar, incrementar ainda mais a preparação deles? Olha, ainda pegando a questão dos assuntos que mais caem, se você pegar, por exemplo, um livro de questões comentadas de direito previdenciário, você vai ver que a maioria das questões, o assunto que tem mais é a parte de benefício previdenciário. Se você for num desses sites aí de questões que tem na internet e pegar as provas de direito previdenciário, você também vai ver que a maioria das questões são sobre benefício. Isso em qualquer concurso, né? Se for o da Receita Federal, não, né? Porque o da Receita Federal, a parte de benefício não cai só a parte de custeio. Mas, de uma forma geral, o assunto de direito previdenciário que é mais cobrado é benefício. Até porque, na cabeça de muita gente, direito previdenciário, previdência social é só benefício. É que não é, né? Tem uma coisa que, em previdência social, tem uma coisa que vem antes do benefício. Porque sem ela não tem benefício. Que é o quê? A contribuição. Previdência social, primeiro você contribui. Aí depois é que você vai receber benefício, né? Então, de forma geral, o assunto de direito previdenciário que é mais cobrado em prova é a parte de benefício, mas a gente pode ter muitas surpresas aí. Então, o ideal é estudar tudo. Tá no edital, estudo tudo. A não ser aqueles assuntos que você já domina, né? Então, assunto que você já domina, que você já é fera, você pode se dar o luxo de dizer, isso aí é tipo assim, português não precisa estudar não, porque a gente já sabemos, né? Pessoal, vocês não deixem de lado as outras disciplinas também. O professor está falando aí, tem muita gente que confia no português do ensino médio, aí, do ensino fundamental e ensino médio, e chega em provas de concurso público, se depara com uma realidade diferente. Então, assim, se você está se preparando, já venceu a língua portuguesa, por exemplo, faça questões. Se você ainda não venceu a língua portuguesa, fortalece. Cai em outros concursos também, você não vai jogar esse estudo fora, não. E faça a melhor preparação que você puder na condição que você tem. Tem gente que vai ter 6 horas por dia para estudar, tem gente que vai ter 4 horas por dia para estudar, tem gente que vai ter 2 horas por dia para estudar, tem gente que vai ter 1 hora por dia para estudar. O importante é você estudar com afinco, tentando chegar o mais preparado, mais bem preparado possível até a data da prova. Se vai ser suficiente ou não, a gente só sabe depois da prova, né? Uma das coisas que a gente não tem como prever o futuro. Então, faça isso. Professor Hugo, vamos lá. Teve mudança na Previdência nesses últimos anos, boas mudanças desde o último concurso até a presente data. Você acha que essas mudanças podem ser mais objeto de cobrança em prova, por exemplo? As mudanças específicas do que era antes e do que é agora? O examinador gosta disso? Como é que você enxerga isso? É bem provável que sim, que tenha muito foco nas mudanças, né? Principalmente nas mudanças promovidas pela Emenda Constitucional número 103.
foi a reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019. É um assunto que eu creio que vai ser bem cobrado, as novas regras, né? Que eles se aplicam principalmente com relação aos benefícios. Forma de cálculo do benefício, critérios para fins de concessão do benefício, critério de idade, critério de tempo de contribuição. A emenda constitucional número 103 modificou muito nesse sentido. E é bem provável que tenham muitas questões. Eu tenho visto questões recentes de várias bancas, tem muita questão já sobre esses assuntos aí. Eu vi muitas questões de regime próprio já cobrando essas regras atuais, essas regras que foram inovadas aí pela emenda constitucional número 103. Então, pessoal, atentem-se para as mudanças. É natural em qualquer disciplina, principalmente numa disciplina que trata da legislação e uma legislação que se atualiza muito, né? O professor Hugo já estava falando sobre isso, a atualização constante. O examinador que manja da área, é um cara, quando contratado, é um cara da área, ele sabe dessas mudanças e ele vai justamente nelas. Em administração acontece a mesma coisa quando você tem uma mudança de, por exemplo, livros de gerenciamento de projetos, novas edições, né? Você tem atualizações dos dizeres do gerenciamento de projetos. O examinador gosta de cobrar justamente as diferenças, como era antes, como virou, e é prato cheio para eles fazerem essa cobrança aí. Professor Hugo, você acha que o concurso vai ser realizado nas 97 cidades com vaga? Como é que vai acontecer a dinâmica de aplicação dessas provas aí? Porque a gente estava falando de disponibilidade de data e tal, dificuldade de capacidade de organização, dificuldade para se conseguir essa data por conta da coincidência com outras provas. A gente vai ter prova em todas as capitais e mais as cidades? Como é que isso pode acontecer? O mais provável é como o concurso vai ser, a concorrência vai ser por gerência regional, então as provas, tudo indica que serão realizadas em cada cidade que seja sede de uma gerência regional. Em toda capital toda capital é sede de uma gerência regional, mas tem estados que têm cidades do interior que também são sede de gerência regional. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, tem a gerência regional de Recife, tem a de Caruaru, Garanhuns e Petrolina. Aqui no estado de Pernambuco tem 4 gerências regionais. Pega, por exemplo, a Paraíba. Paraíba tem João Pessoa e Campina Grande. Rio Grande do Norte tem Natal e Mossoró. E por aí vai. Então, em cada uma dessas cidades onde é sede de uma gerência regional, deve ter prova aplicada. E o candidato, no ato da inscrição, ele deve escolher para qual gerência regional ele vai concorrer. Agora, por exemplo, ele escolhe a gerência regional Mossoró, no Rio Grande do Norte. Não significa que ele vai trabalhar em Mossoró, porque a gerência regional de Mossoró, ela engloba várias APSs. APS é a Agência da Previdência Social. Então, o candidato aprovado, ele vai trabalhar numa APS, numa Agência da Previdência Social. Então, se ele, por exemplo, escolheu a gerência regional de Mossoró, ele pode trabalhar, por exemplo, lá em Parelhas, no Rio Grande do Norte, que é bem distante de Mossoró, mas faz parte da gerência regional de Mossoró. Explicadíssimo. Então, concurso regionalizado, não necessariamente você vai trabalhar na cidade que você vai fazer a prova, por exemplo, Mossoró, porque você pode estar dentro de uma das agências da Previdência Social que está em outros municípios, mas não será tão distante assim. O professor Hugo já estava até comentando ali da distância provável de alguns quilômetros dos municípios ali, você vai ter uma distância próxima da região que você mora, se você, obviamente, optar pela região que você mora aí para fazer o concurso. Professor Hugo, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, porque a galera gosta muito disso, eu também particularmente gosto. Data provável da escolha da banca. Você falou? Sexta-feira.
dia Data 5. possível do edital. Sexta-feira desta semana, tá, pessoal? A gente está falando da primeira semana de agosto. Final da primeira semana de Isso agosto. aqui tudo que eu estou falando aqui é chute, viu? Ah, então, ó, e é bate-bola rápido, são apostas. É, Mas, meus amigos, deixa edital, eu falar um negócio. O cara tem 20 anos de experiência com concurso. Com esse concurso específico, eu mesmo acredito nele. Então vamos lá. Edital, data provável. 30 de agosto. 30 de agosto. Data provável da prova. Isso aí é o mais difícil. Se houvesse disponibilidade, eu cravaria 27 de novembro. Agora, em razão das disponibilidades, pode ir para dezembro, pode ir para janeiro. Mas, como você quer uma data, eu vou botar 27 de novembro. Apesar do ENAD, né? Tem um Então, ENAD aí, galera, 27 de novembro. se prepara logo. 27 de novembro tá aí, tá virando a esquina. Temos algum tempo até lá, mas não é todo o tempo do mundo. Plenamente possível de você sentar sua bunda na cadeira e estudar com o guia. O cara tá aqui falando sobre um monte de coisa, já esclareceu um monte de dúvidas aqui. Provimento das vagas. Quando é que você acredita que pode acontecer? Baseado nessa data da prova aí. Vamos levar em consideração. Olha, o INSS quer que o pessoal em janeiro esteja trabalhando. Já esteja trabalhando. Então eu vou chutar janeiro. Pô, a galera vai fazer o concurso, vai ser aprovado no concurso, vai virar o ano com grana no bolso, porque vai já começar a entrar em exercício em janeiro. Olha que coisa maravilhosa, professor Hugo Góes. A gente toma posse aí de tudo que o senhor está falando, porque a gente acredita que essas coisas vão acontecer. Professor Hugo, queria de antemão agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade, a tua simpatia por falar, para falar desse concurso, para contar a sua história, para esclarecer as dúvidas que a gente tem aqui dentro da Folha e para essa galera que acompanhou. Agradecer demais a presença desse pessoal. Uma das coisas que vai ser importante aí nessa jornada de vocês no estudo vai ser contar com o apoio de caras como o professor Hugo Góes, especialista da área, sempre disponível aí para auxiliar os seus alunos, os seguidores, a galera que se inscreve aí no site dele, faz as aquisições necessárias também. O professor Hugo é referência na área, você fala de direito previdenciário, e eu soube muito bem disso nesses últimos dias, depois de ter anunciado o bate-papo com ele. Temos aí, professor Hugo, mais de 200 pessoas acompanhando o nosso bate-papo ao vivo, e eu acho isso de uma felicidade para mim, como host aí, trazer pessoas eu diria, de grande calibre para os concursos públicos, cara. Muito bom. O que você tem para dizer como mensagem final para essa galera que vai se preparar para o concurso, que está se preparando para o concurso, que está pensando em se preparar para o concurso? Fique à vontade, a palavra é toda sua. Olha, eu vou dar um conselho que eu escutei muito do meu pai. O meu pai era um cidadão que nunca teve oportunidade de sentar num banco de uma escola. Ele nunca frequentou uma sala de aula. Mas com a sabedoria que ele tinha, ele sempre dizia para mim e para os meus irmãos: para quem é pobre, só tem um meio para você melhorar de vida, que é os estudos. E eu acreditei no que ele disse e coloquei em prática as palavras sábias do meu velho pai. Então eu passo essas palavras aqui para todos os jovens que estão aí nos escutando, principalmente aqueles que são de uma classe econômica mais baixa. Escute não os conselhos do Hugo Góes, escute os conselhos do meu velho pai, que eu pus em prática. Bom demais. Pessoal, estudem. O estudo ninguém tira de você. Ele não é desperdiçado. Você pode usar em vários momentos da vida e ter transformações, como esse cara muito, com perdão da palavra, um cara muito foda que tá aqui batendo um papo com a gente, porque é um cara vencedor na trajetória dele e ajudou um monte de gente. Eu arrisco a dizer que talvez seja o líder de aprovações na área previdenciária, cara. Você teve a oportunidade, e eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o professor Hugo Góes, o servidor do público Hugo Góes, que é apaixonado pelo INSS, pelo direito previdenciário, porque essa confissão a galera tem que ouvir, professor Hugo. Vamos lá. Tu gostava de trabalhar lá no INSS naquela época? Conta aí pro pessoal. Sim, o INSS é um ambiente muito bom de trabalho.
Eu já trabalhei antes de trabalhar no INSS, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Eu tive uma mudança muito grande de ambiente de trabalho. O ambiente no INSS é muito bom. Hoje eu não trabalho mais no INSS, porque não pela minha vontade. Pela minha vontade eu continuaria trabalhando no INSS. Mas no ano de 2007, teve a edição de uma lei, foi a Lei 11.457. E essa lei, ela retirou do INSS algumas atribuições que o INSS tinha, como, por exemplo, a atribuição de arrecadar contribuição previdenciária, a atribuição de fiscalizar as contribuições previdenciárias, a atribuição até, na época, o INSS, quando o contribuinte não pagava a contribuição, a fiscalização constituía o crédito tributário, e esse crédito tributário era uma dívida ativa do INSS. Hoje é inscrito na dívida ativa da União, né? Mas o INSS tem uma dívida ativa própria. O INSS tinha capacidade tributária ativa, né? Não tinha competência tributária, porque competência tributária só quem tem são os entes da federação. Mas o INSS tinha capacidade tributária ativa, que hoje não tem mais. Hoje essa capacidade tributária ativa em relação às contribuições previdenciárias é da União. Então, devido a essas perdas de atribuição que o INSS teve, o cargo de auditor fiscal da Previdência Social, que era o cargo que eu exercia, foi extinto. Então, essa Lei 11.457, ela promoveu a extinção de 2 cargos. Ela promoveu a extinção do cargo de auditor fiscal da Previdência Social e ela promoveu também a extinção do cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Aí você pode dizer, não, professor, esse cargo ainda existe. Não, existe não. Existe outro cargo que foi criado, que foi o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O cargo de auditor fiscal da Receita Federal foi extinto pela Lei 11.457. O cargo de auditor fiscal da Previdência Social também foi extinto pela mesma lei. E as pessoas que exerciam os 2 cargos foram redistribuídas para o cargo novo, que se chama auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Quando essa lei estava lá no Congresso Nacional tramitando, a gente tinha muitas discussões, né, entre nós da categoria. Eu lembro que a maioria dos meus colegas eram a favor dessa mudança. Eu era um dos poucos que era contra. Eu fui contra essa mudança. No meu entendimento, isso enfraqueceu a Previdência Social. A categoria de auditor fiscal da Previdência Social era uma categoria muito importante na defesa da Previdência Social. E isso enfraqueceu, porque nós éramos especializados em fiscalizar a contribuição previdenciária, coisa que não existe mais. Uma categoria especializada em fiscalizar a contribuição previdenciária. As contribuições previdenciárias hoje são fiscalizadas pelo auditor fiscal da Receita Federal, que não é um especialista em direito previdenciário, como éramos nós, auditores fiscais da Previdência Social. Então, na época, eu fui contrário a isso. Sim, mas aí, digamos, eu fui voto vencido, né? Então, a gente está lá na Receita Federal dando o nosso melhor também. Tá vendo o tamanho da paixão do cara? Ele está na Receita Federal do Brasil, ele é hoje auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, porque esse é o nome do cargo completo, não é isso, professor Hugo? Isso. E, ainda assim, queria estar lá dentro do INSS exercendo aquilo que ele gostava de fazer, que era a fiscalização desse tributo que é a parte do direito previdenciário. E você aí achando que não tem gente apaixonada pelo serviço público, que é só... Cara, é muito mais do que isso, professor Hugo. É prova viva de que existe sim um bom serviço público, pessoas que podem fazer uma transformação dentro do serviço público. É muito mais do que passar no concurso e transformar a sua própria realidade. Você vai entrar lá para desempenhar um papel para o país, né? E ajudar muita gente com isso. Seja
como professor, vai que, né, professor? Você tem aí alguns alunos que possam virar também seus colegas professores ou de direito previdenciário, alguma outra disciplina que seja ministrada no concurso. É gratificante pra caramba. Tem muitos professores novos aí. Recentemente você mesmo entrevistou o Salomão Bonerges, né? Salomão Bonerges é professor de direito previdenciário que ele foi aprovado no concurso de técnico, acho que em 2012. Eu lembro que foi o mesmo concurso que o meu filho mais velho também foi aprovado. O meu filho mais velho é técnico do Seguro Social. Foi aprovado no Ô, concurso 2012. pessoal, tá vendo as pérolas que saem no final do nosso papo? Que coisa maravilhosa! O filho do professor Hugo Góes é técnico do INSS. Olha que coisa maravilhosa. Foi o concurso de 2012, foi a FCC que aplicou esse concurso? 2012 foi FCC, exatamente, Fundação Carlos Chagas. Tem mais, a minha esposa também é. Cara, olha, a minha eu esposa vou também falar... ocupa o cargo de técnico do Seguro Social. Foram meus alunos, todos dois, né? Cara, Tanto meu não filho como a tem minha lugar esposa. melhor para você se preparar. Cola no cara que você vai se dar bem demais. A Professor minha Hugo. esposa foi no concurso de 2000 e... Ela assumiu em 2006, porque eu me lembro quando ela assumiu, ela estava grávida do meu filho mais novo. Então, o concurso, acho que deve ter sido em 2005, e ela assumiu em 2006. Professor, o pessoal tá perguntando como é que faz para virar teu parente aí. Porque se é de família, tem que ter. É o sobrenome, pessoal? Acho que tem que ir no cartório lá mudar para Góes. Colocou Góes no nome, tá aprovado no concurso. É condição Eles têm aula direta de particular todo dia. aprovação. Coisa maravilhosa. Professor, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, valeu pela audiência de vocês, pela presença de vocês. Fiquem no canal da Folha Dirigida, se inscreva no canal se você não é inscrito no canal, curte esse vídeo aí para ele chegar para mais pessoas e, professor Hugo, deixa aí suas redes sociais para a galera te seguir, a gente coloca aqui no chat, diga suas palavras e mais uma vez, obrigado. O Instagram é Prof. Hugo Góes. Aí, as outras redes sociais, você pode entrar no site hugogoes.com.br, aí lá no rodapé da página tem as outras redes sociais. Eu, de cabeça aqui, só me lembro o Instagram, que é Prof. Hugo Góes. Então, eu agradeço muito o convite, sou muito grato à Folha Dirigida, tanto pelo convite que me foi feito hoje, como por tudo que a Folha Dirigida já fez pelos concurseiros do Brasil. Eu sou antigo no ramo, né? Então, desde muito tempo, eu vou à banca comprar a Folha Dirigida para saber as novidades dos concursos. E como eu disse no início, eu sou do tempo que na Folha Dirigida vinha até o texto da lei. Eu estudei para o concurso de auditor fiscal da Previdência Social as leis 8.213 e 8.212, lendo pelo jornal Folha Dirigida, que tinha lá no jornal. Eu comprei a edição e fiquei para estudar as leis por ela. Pô, olha que maravilha! Folha Dirigida na sua vida há muitos e muitos anos e a gente continua aqui trazendo as informações necessárias. E vai me dizer, Hugo, não tá um pouquinho mais fácil do que ir à banca, ter que comprar o texto da lei que pode estar já desatualizado? Você tem aqui as informações que você precisa e com um cara sensacional. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado. Compartilhe o vídeo aí com quem você puder para ouvir as palavras do nosso grande Hugo. Muito boa noite, obrigado, continuem com a gente. Quarta-feira, daqui 2 semaninhas, tem mais. A gente vai trazer tudo que você gostaria de saber sobre o mundo dos concursos públicos. Muito obrigado, falou, valeu, foi bom. Adeus.